Vai avisar no grupos. Abriu de novo aí, vê se. Eu troquei de telefone, reconectei a internet e assim que os irmãos entrarem, tá? Se tiver funcionando, por favor, me avise, por gentileza. Os perdoe aí, tá, irmãos, por esse, infelizmente, a gente não sabe nem o que aconteceu. Mas eu troquei o telefone aqui, reconectei de novo. Está bom o áudio, os irmãos estão me ouvindo bem. Podemos dar continuidade, então? Os irmãos me ouviram até onde? Eu fiz a leitura do versículo 5 ao versículo 11. Do versículo 5 ao 11. E nesse diálogo que nós estamos prestando atenção, nessa conversa, Deus vai falar da obra que Ele vai fazer. Ele diz que Ele vai suscitar os caldeus. Os irmãos sabem que amém, ouviu até o 6, né? Então eu vou estar lendo novamente, tá bom? Então o versículo 5, escuta bem, tá, irmãos? O versículo 5 eu vou ler de novo, porque isso é importante. Vai dizer assim: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não creiais, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Versículo 7. É horrível e terrível o juízo e sua grandeza, do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à terra. Seus cavalheiros se espalham por toda parte, sim, seus cavalheiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o rosto deles buscará o oriente, e a congregarão os cativos como areia, escarnecerão dos reis e zombarão dos príncipes. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomarão. Então passarão como um vento e irão diante e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus com D minúsculo, tá bom? Entenda bem, do versículo 5 ao versículo 11,
Deus está conversando com Abacuque e falando da obra que ele fará na terra, acerca de tudo que Abacuque lhe falou, da violência, do juízo corrompido e pervertido, dos questionamentos que Abacuque está fazendo. Os irmãos vão ver que a obra de Deus, ela é parte que ele suscita os caldeus, um povo que vai fazer com que essa nação, que Abacuque está enxergando isso tudo e conversa com ele, seja levada cativa. E os termos poéticos que nós lemos acerca dos cavaleiros, da violência, escarnecerão dos reis, zombarão dos príncipes, passarão como um vento. Esses termos são para expressar tamanha violência, tamanha dor, o tamanho do problema que a nação iria enfrentar acerca desse cativeiro. Então, dentro desse diálogo, irmãos, Abacuque está enxergando uma sociedade desobediente, uma sociedade incrédula, uma sociedade que não se importa com Deus, não se importa com seus estatutos, não se importa com a sua vontade, faz o que quer, o que lhe dá na telha, não se importa com a sua pregação, não se importa com a pregação do Evangelho, aplicando até mais nos dias de hoje, tá bom? E Deus vai suscitar, vai levantar, vai dentro da sua vontade permissiva, Ele vai permitir que esse povo seja terrivelmente assolado. O pastor Márcio vai colocar nos seus comentários que o cenário do pecado e injustiça fica bem claro em 2 Crônicas, capítulo 36. E aí vamos lá, seguindo as diretrizes do nosso estudo bíblico, marca aí, tá bom? Marca aí o versículo 11 que nós paramos, marca a sua Bíblia, e vamos lá em 2 Crônicas 36, ver sobre o comentário que o pastor Márcio está trazendo acerca desse cenário de injustiça. 2 Crônicas, capítulo de número 36. Amém? Eu acredito que o nosso estudo se alonga um pouco mais, mas se for o caso a gente para hoje, e sem ser essa terça outra a gente retoma, se Jesus não voltar e se a igreja não voltar para o templo, tá bom? Então no capítulo 36, vai dizer aqui, vem alguns dos vasos, isso aqui foi a retomada. Se rebelou, também todos os chefes.
Aqui eu acho que interessante, entre, né, todo o contexto, porque nós não podemos ler tudo, versículo 14, capítulo 36, versículo 14, diz assim: também todos os sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais as transgressões, conforme todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, versículo 16, 36, 16, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Irmãos, e a gente acha que Deus mudou. A gente acha que foi só com eles, né? Enfim. Por isso, o rei fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. Todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, todos os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa do Senhor e derrubaram o muro de Jerusalém. E queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da até que os 70 anos se cumpriram. Então eu faço menção aqui do texto que nos colocou, e que vai aprofundar bastante assim o nosso debate acerca dessa atitude. Irmãos, olhando da nossa ótica para esse estudo, com uma ótica bem fria, bem calculista, nós vemos que diante do que nós estamos assistindo, até então Abacuque capítulo 1, versículo 11, o tal do coronavírus, ou novo coronavírus, ou Covid-19, que eu vejo as pessoas falando no jornal, com tanto carinho, né? Os repórteres, eles chegam a esperar e ansiar pelo momento de falar do tal do vírus, que já está velho, mas é sempre o novo coronavírus, não sei o que ele tem de novo. E aí ele começa falando coronavírus e termina como Covid-19, e eles falam assim do número de mortes com tanta, enfim, mas desculpa aqui a minha frieza, e eu não estou me atendo aos fatos, nem às mortes, nem ao sofrimento, e não estou sendo insensível a isso. Olhar para a ótica, se você olhar com a ótica de Abacuque, de 2 36, e de tudo o que o povo estava fazendo, irmãos, será que só eu que chego à conclusão de que o coronavírus é pouco? Será que é só eu? Será que é só eu que chego à conclusão de que
outras pandemias, outras pestes ainda piores, irmãos, vão atingir a nossa população, que acelera desenfreadamente para o abismo. No versículo 12, Abacuque 1:12, dentro do diálogo, né? O tema do nosso estudo é prestando atenção na conversa dos outros, porque é um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque vai expressar com palavras o caráter dentro desse diálogo, o caráter divino, o caráter de Deus dentro desse diálogo. E ele vai dizer: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Puseste este povo para executar juízo, ó rocha. Tu o estabeleceste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem contemplar a vexação. Por que, pois, toleras os que procedem aleivosamente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora, porque com elas se engordou sua porção e se engrossou sua comida. Por acaso continuará por isso, esvaziando sua rede e exterminando sem piedade os povos? Abacuque agora, irmãos, com uma intimidade que nos salta aos olhos, vai trazer dentro do cenário que ele está enxergando, e vai trazer as suas dúvidas acerca do Deus que ele conhece, do que o povo está fazendo e da sentença que Deus está preparando. Porque na visão de Abacuque, na minha visão, na sua visão, irmãos, nós temos a consciência que Deus ele tem o poder para cessar essa pandemia hoje, como também tem poder para castigar os desobedientes hoje, como também tem poder para separar, irmãos, o justo do injusto. Deus tem o poder de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, Ele é santo, 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 glorioso, vitorioso, é o nosso Senhor. E os questionamentos de Abacuque é: se o Senhor pode, por que o Senhor ainda não fez? Por que o Senhor não faz? Entenda bem, irmãos, Abacuque aqui não tem a visão transcendente acerca da promessa. Como eu e você hoje estamos inseridos dentro de um percurso que muitas das vezes nós julgamos ser o final dos tempos.
ser o final de todas as coisas. Mas Abacuque se questiona por que não se encerra hoje? Por que não se acaba hoje? Porque Deus tinha um compromisso com a perpetuação dos povos, porque o sacrifício de Cristo ainda estaria por vir, a obra redentora de uma salvação maior ainda estaria por vir, e eu e você precisávamos ser alcançados. Mas o fato é, irmãos, que essa obra redentora de Cristo aconteceu. E o povo, irmãos, está se acelerando cada vez mais para superar em muito tudo o que levou aquela nação ao cativeiro. Então você pode esperar, se Jesus não voltar, o que há de acontecer, irmãos, com essa humanidade que tende a desobedecer ao Senhor, que tende a não se atentar para os sinais, que tende a não ouvir os seus profetas. Porque assim como naquele dia, hoje eu e você estamos aqui conversando acerca disso, e estamos trazendo uma mensagem de alerta para todos aqueles que porventura estejam nos ouvindo. Olha só, o nosso Deus é um Deus de um caráter santo. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem contemplar a vexação. Então, irmãos, a sua misericórdia é algo maravilhoso e se renova a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. Mas a Bíblia não vai dizer em momento nenhum que a paciência do Senhor também é eterna, que a sua paciência ela é... Não, irmãos. Então vamos continuar, amém? O pastor Márcio colocou, tem aqui o fim das pandemias é o lago de fogo. Quem não se voltar para Deus por esses sinais dos últimos dias, não terá desculpa diante do trono branco. Os céus, a criação, tem anunciado a ira de Deus com o homem iníquo. Romanos 1,18. Aliás, as pandemias são um excelente sinal de mudança e conversão. Quem não está vendo isso está cego. O poder permissivo de Deus é o maior evangelista desse tempo. E agora Deus não tem mais que preservar a terra como fez com Judá. Deus tinha que preservar Judá porque de lá viria o Salvador. Agora ele já veio. As taças da ira do Apocalipse podem cair a qualquer hora. Aí, para quem não estiver guardado em Cristo, vai ser choro e ranger de dentes. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Márcio, pela sua participação efetiva. Mas só tem eu e o pastor Márcio no estúdio, irmãos. Onde estão os debatedores? Onde estão as opiniões? Onde estão as observações? Jonathan Calazans botou forte. Onde estão as perguntas? E aí no capítulo 2, o Senhor vai responder a todos os questionamentos de Abacuque. E vai começar da seguinte forma: o Senhor me respondeu e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler como quem passa correndo. Deus vai falar para Abacuque, em outras palavras,
Presta bem atenção, Abacuque, no que eu vou te falar. Grava isso bem gravado, de forma que quem passa correndo, quem passa de bicicleta, passa de moto, consiga enxergar. Já viu aquele outdoor? Já viu aquele outdoor? Aquele outdoor que é colocado na Via Lagos para você ler, de forma que você está dirigindo o carro a 100 km por hora e ele é colocado numa situação estratégica, ele é colocado num ponto estratégico com letras garrafais para que você preste bem atenção naquilo. É exatamente isso que Deus está falando para Abacuque. Deus está falando para Abacuque, grava isso, escreve isso, porque no ano 2020, o pastor Leonardo, no ano 2020, o pastor Leonardo vai estar usando uma ferramenta que ele nem gosta muito, que trava, que dá problema, que corta no meio, que não tem relacionamento com as pessoas, que não... Enfim. Mas lá eu vou usá-lo para, como um outdoor, espalhar isso para quantas pessoas estiverem visualizando. E ele vai alertar e falar mais uma vez para esse povo que está incorrendo no mesmo erro. E ele vai dizer: assim diz o Senhor, eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você leu em 2 Crônicas 36 que Deus não poupou a igreja que eu digo, as edificações religiosas. Deus não poupou seus tesouros. Deus não poupou a sua cidade. Deus não poupou a sua cidade. Então a assolação vai pegar a igreja Nazareno Central. Os problemas vão pegar a igreja Nazareno Central. Os problemas vão pegar os membros da igreja Nazareno Central. Eles podem até nos levar à morte juntamente com a pandemia, porque vai afetar a todos de uma forma geral, assim como o cativeiro afetou. A diferença, louvado seja Deus, é que eu quero que você olhe bem nos meus olhos. É que em meio a essas dificuldades, irmãos, em meio a esses problemas, vão se levantar no meio do povo de Deus verdadeiros Daniéis, que não vão se dobrar, mesmo que sejam colocados dentro de um local aonde os leões vão devorá-lo. Vão ser levantados verdadeiros Daniéis que não vão se contaminar com o manjar do rei. Vão ser levantados verdadeiros Ezequiéis que vão vagar e vão ter visão e vão ter revelação e vão profetizar mesmo a duras penas. Vão se levantar verdadeiros Jeremias que vão chorar pelas nações, que vai ser preso. Vão se levantar, irmãos, verdadeiros Sadraque, Mesaque e Abednego, vão querer mudar a nossa identidade, mas nós vamos ser conhecidos quando na fornalha de fogo dissermos: nós não nos dobraremos, mas vocês vão ser queimados. Nós não nos dobraremos, eu vou aquecer a fornalha. Nós não nos dobraremos, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar-nos. O nosso Deus pode nos livrar, o nosso Deus nos livrará, e se Ele não nos livrar, fica sabendo, rei, nós não nos dobraremos. Verdadeiros
aqueles homens e mulheres que não vão se questionar e não vão questionar a majestade do Senhor, dizendo: olha, a pandemia atingiu minha casa, a pandemia atingiu minha vida, a pandemia atingiu meus filhos. Meu irmão, pode atingir sim, vai atingir sim, mas, irmãos, nós nos levantaremos como grandes atalaias, dizendo para essa sociedade, dizendo para o povo: olha só, se volta para Jesus, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, reconhecer os seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então escreve, Abacuque, bem grande. Então fala bem alto, pastor Leonardo. Então mostra. E aí ele vai dizer, Abacuque capítulo 2. Então o Senhor, sobre mim, Abacuque vai dizer, então o Senhor me respondeu: escreve isso, a visão, e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler como quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, essa declaração divina vai fazer uma separação de caráter em meio às pandemias, em meio aos problemas que se separam os homens dos meninos, em meio às desgraças existenciais que se separam os homens dos meninos. E ele vai dizer, escreve a visão, é para o tempo determinado, não tardará. E ele vai dizer, a alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá da fé. São dois caráteres totalmente diferentes. Não está dizendo que o justo vai viver de uma bonança no meio daquela desgraça. Deus não está dizendo, olha só, no meio desta obra que eu permito, presta atenção, toda obra realizada pelos caldeus, irmãos, foi permissão do Senhor. E em meio a toda obra que Ele realizou, irmãos, que ao nosso olhar humano foi uma obra má, uma obra má. A gente está aqui, é estudo bíblico, eu sei que é rede social, enfim, mas eu estou ministrando para a Igreja Nazarena Central. Ao olhar humano uma obra má, na qual ele não poupa os utensílios da sua casa, ele não poupa nada, tudo é queimado. Porque para Deus, irmãos, nada mais importava de forma terrena que o homem o fizesse para ele, desde que o seu coração estivesse afastado dele. Então o homem é levado cativo, e é levado cativo dentro de grande sofrimento, e dentro desse cativeiro, ele vai dizer a forma de vivência desse homem, como esse homem viveria. Ele não vai dizer, dentro do problema, o justo vai viver de forma regalada. Dentro do problema, o justo vai viver numa mansão, regado a muito banquete, churrasco, picanha, peixe frito, batatinha, Coca-Cola. Dentro do problema,
o justo vai estar conquistando. Dentro do problema, o justo vai estar fazendo tudo do bom e do melhor. Não, negativo. Ele vai dizer, para o justo, ele viverá da sua fé, ele viverá com a sua fé, ele viverá baseado na sua fé, ele viverá fundamentado na sua fé. O que é ser fundamentado na fé, irmãos? É quando o dia mau chega na minha casa e chega na sua casa, ele abala tudo, porque você pensa que foi fácil para Daniel passar uma noite toda na cova dos leões, irmãos? Você pensa que foi fácil, irmãos? Para Ananias, Misael e Azarias, que eu não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque foram nomes dados a eles pelos caldeus, que representavam deuses caldeus, assim como para Daniel foi dado o nome de Belsazar, uma homenagem ao deus Bel, e por aí vai, mas é outro estudo. Então, irmãos, Ananias, Misael e Azarias, você pensa que foi fácil? Ver aquela fornalha pegando fogo, ver os caras, irmão, botando lenha na fogueira e morrendo, vendo fogo pegar, irmão, e tudo estourando, tudo estalando. Você pensa que foi fácil? Você pensa que eles não tiveram medo? Você pensa que eles não tiveram medo? Você pensa que eles não tiveram problema? Não, eles tiveram, mas eles tinham fé suficiente, irmãos, para se manterem na posição diante de Deus, para que eles pudessem ver um milagre na sua vida. E que milagre é esse? É você estar dentro da fornalha, dentro do problema, e o quarto homem da fornalha está dentro com você, está na tua casa com você, está na tua família com você, de forma que 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. E se você for atingido, eu continuo com a minha fé inabalável naquele Deus todo-poderoso, que é amor, mas também é fogo consumidor, é justiça. É justiça. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Jesus. Versículo 5 até o versículo 20 do capítulo 2, nós vamos conhecer os ais de Deus. O ai de Deus, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Espero que nem eu e nem você estejamos inseridos em nenhum dos ais de Deus. Mas se estivermos, é noite de arrependimento. Ainda há oportunidade. Ainda há chance. Temos como mudar. Então o versículo 5, ele diz que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, não se farta, ajunta-se todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo, dizendo, segura aí, primeiro ai do Senhor, ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que multiplica o que não é seu.
Irmãos, eu vou falar com os irmãos aqui, irmão. Você que tem anseios, que tem vontade de trabalhar na vida política, assim como toda profissão, irmãos, tem pessoas boas, bem intencionadas e pessoas ruins. A bem da verdade, algumas profissões vão proporcionar oportunidades um pouco maiores do que as outras acerca de atos criminosos. Tem gente que não vai roubar, não é porque tem um caráter bom, tem um caráter correto, é porque não teve oportunidade de roubar. E quando tem uma oportunidade, ele rouba uma caneta. Mas o mesmo que rouba uma caneta, irmãos, é porque ele não teve a oportunidade de roubar 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, irmãos, as pessoas que têm os anseios de estarem, por exemplo, nas questões políticas, nos cargos eletivos de vereador, de prefeito, de governador, dessas autoridades que lidam com o dinheiro público, né? O dinheiro público, o dinheiro do povo, e multiplicam suas propriedades de forma ilícita. E, irmãos, assim, foram pegos pela Lava Jato, foram pegos pelas operações dirigidas pelos juízes, pela Polícia Federal. Alguns já foram presos, outros cumprem prisão domiciliar, outros não foram alcançados, outros ainda estão se esquivando. Irmãos, nada disso, nada. Nós temos aí uma situação crítica no nosso governo. Por exemplo, dos nossos últimos 4 governadores, 3 já foram presos, né? 3 já foram presos. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem é inocente, quem é culpado. Só que eu quero dizer, irmãos, que nada, nem uma prisão, nem devolver o dinheiro, fica 20, 30, 40 anos, nada disso vai, irmão, vai chegar nem perto. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. Isso aí não é nada. Então a irmã Luciana perguntou: como assim multiplica o que não é seu? É fato, irmã Luciana. Multiplica o que não é seu. Eu tenho 3 filhos, a Lohane, a Lavínia e o Natan. Assim como todo pai, ele tem o desejo de agraciar seus filhos em determinados momentos. E aí eu tenho uma casa, e aí eu, de forma ilícita, me aproprio de uma bicicleta que não é minha, era da Gabi, e trago e acumulo ela na minha casa e dou para a Lohane. Aí me aproprio de alguma coisa que não era meu, e era da Lara, e eu vou e apropio e dou para o Natan. E me apropio de alguma coisa que era da Maria e dou para a Lavínia. E quando eu tenho poder nas minhas mãos de lidar com aquilo que é dos outros, e me apropio porque o poder, eu enxergo, eu acho que eu enxergo que o poder está nas minhas mãos. Eu tenho essa sensação de que eu posso fazer, eu tenho a sensação de que eu posso manobrar.
Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A justiça do homem, irmãos, não é nada perto da justiça de um Deus santo, poderoso. E como o pastor Márcio diz, está irado com os relacionamentos humanos, como a forma com que o ser humano tem se portado na terra dos viventes. É só o primeiro início, a primeira frase do primeiro ai. Ai daquele que se carrega, ai daquele que multiplica o que nasceu. E aí ele vai dizer, irmã Luciana, ai daquele que se carrega a si mesmo, de bens tomados em seu penhor. Até quando isso continuará? Não se levantarão de repente os que morderão? Não despertarão os que te abalarão? E tu não lhes servirás de despojo? Visto que despojaste muitas nações, os outros povos também te despojarão. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Junto ao ai de Deus, vem a consequência daquela atitude. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai bater na porta. Mais cedo ou mais tarde, a consequência desse ato vai bater a porta. Então tem que tomar muito cuidado. Então aí o versículo 9 vai falou primeiro do avarento, falou primeiro do soberbo, e aí ele chega agora falando da cobiça, e ele vai dizer: ai daquele que procura o ganho injusto para a sua casa. Ai daquele que procura o ganho injusto para a sua casa. Você vai pegar, irmãos, na narrativa de Abacuque. Abacuque vai tratar da violência. Abacuque vai tratar, irmãos, da deslealdade. Abacuque vai tratar de uma forma rasa dos problemas. Mas quando Deus vai responder a Abacuque, Deus entra na peculiaridade da coisa. Deus vai falar daquilo que nem mesmo Abacuque sabia. Abacuque enxergava a maldade de forma aleatória. Abacuque enxergava a maldade de forma generalizada. Abacuque enxergava como eu enxergo. Eu vi um marido destratando uma esposa, e aí no meu diálogo com Deus, eu falo: Senhor, aquele homem destratou aquela mulher, guarda ela, guarda o filho, toca nele, meu Pai, faça com que ele se arrependa, meu Deus, traga ele, Senhor, ao raciocínio das suas atitudes. Isso é a minha ótica, irmãos, externa, estereótipa do que eu vi. Agora, lá na casa daquele homem, lá na casa daquela mulher, com aqueles filhos, lá dentro daquele lar, aquele homem, ele já não agride só com palavra, ele agride com força, com gesto, ele agride a filha, ele age de forma truculenta, ele abusa de forma sexual, e por aí vai. Aí Deus, irmãos, que vê todas as coisas, está enxergando lá dentro, e ele vai dizer: ai desse homem, porque Deus está vendo todas as coisas. E agora ele vai explicitar isso para Abacuque. Explicitar, porque até então Abacuque está vendo a coisa de forma generalizada, e a narrativa de Abacuque é como se estivesse falando para Deus: Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo. Não é possível que o Senhor não está vendo. Não é possível que o Senhor não vai fazer nada. E Deus começa a explicitar para Abacuque que ele está vendo, que ele está vendo aquilo que Abacuque não vê, e que ele vai agir. Você entendeu bem? Que ele está vendo, que ele está vendo aquilo que Abacuque não vê, e além dele estar vendo aquilo que Abacuque não vê, ele vai agir. Deus está vendo
aquilo que eu e você estamos vendo. Momento de pandemia, momento como é que se diz? Calamidade pública, calamidade de 1 mês, calamidade de 2 meses, calamidade de 3 meses, quarentena de 15, de 20, de 30, de 45 dias, montagem de hospitais de campanha, de UTI, de CTI. A praga começou na China e tudo o que a gente precisa aqui depende da China. A máscara vem da China, os respiradores vêm da China, o leito vem da China, tudo vem da China. Eu fui comprar material para a igreja, luminária, para colocar na nossa obra do templo, e eu cheguei lá com o diácono Samuel e falei, a luminária dessa é quente, amarela, ela, está em falta. Por quê? É por causa da pandemia. Eu falei, o que tem a ver a pandemia com a luminária? Porque a luminária vem da China. Porque a luminária vem da China. Então a China cria o problema, e a China cria a solução, e dá a solução, e está todo mundo dependendo. O diácono Samuel ainda falou, não, pastor, porque a mão de obra da China é praticamente uma mão de obra escrava. Então tem muita gente que bota a fábrica na China e vende para o mundo, porque lá a mão de obra é muito barata. Então tudo isso que nós estamos vendo, aquilo que o noticiário nos amostra, e que nós levamos para o nosso joelho nas nossas orações e pedimos, Senhor, nos guarda. Mas na verdade a gente não sabe tem um ditado que diz da missa ao terço. A gente não sabe da missa o terço do que está acontecendo. A gente não sabe da verdade, da veracidade dos números. Irmãos, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que estão sofrendo. Eu realmente acredito que pessoas estão morrendo. Mas me parece, irmãos, que eu estou vendo o resultado da telecena. Que todo domingo no Silvio Santos aparece um monte de gente rindo, dizendo que ganhou. E eu, em 37 anos de idade, não conheço ninguém que ganhou na telecena. Ninguém, irmãos. Então existem os números sim, existe o problema sim, existe a pandemia sim, mas não dá para acreditar no que se fala, não dá para acreditar naquilo que nos conta, não dá para aquilo, e aquilo que nos contam é o que nós levamos para as nossas orações. Senhor, nos ajuda com a pandemia, nos ajuda com o Covid-19, nos ajuda com o novo coronavírus. Não permita que entre na nossa casa, tem que botar máscara, tem que botar luva, não pode apertar a mão, não pode abraçar, não pode ter culto, e a gente vai absorvendo isso e vai orando ao Senhor, irmão. Mas Deus sabe aquilo que nós estamos ouvindo, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele sabe aquilo que está por baixo dos bastidores disso tudo, Ele conhece cada detalhe, e escuta o que eu estou falando para você nessa noite, o nosso Deus vai agir, o nosso Deus vai agir, irmãos, o nosso Deus vai agir, só que a ação do nosso Deus, irmãos, na maioria das vezes, irmãos, nesse contexto que nós estamos vendo de Abacuque, não foi uma coisa boa aos olhos da humanidade. Não foi uma coisa boa. Não foi uma coisa boa. Então vamos lá. Versículo 9. Ai daquele que procura o ganho injusto para a sua casa, colocando o seu ninho nas alturas, a fim de se livrar do alcance do mal. Ai daquele que procura o ganho injusto para a sua casa, colocando-se o seu ninho nas alturas, a fim de se livrar do alcance do mal. Aí agora eu te falo, a pandemia não respeita condomínio fechado, não respeita a Redditor de saúde, não respeita, irmãos, o Hospital Sírio-Libanês, não respeita nada nem ninguém. E eu te pergunto,
se livrar desse mal, a não ser pela boa e potente e poderosa mão do Senhor, irmãos. Mão do Senhor. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com a iniquidade. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ai daquele que permite, ai daquele que fomenta, ai daquele que se faz, que se aproveita do problema, se aproveita do problema alheio, se aproveita do sofrimento alheio, que edifica para si, com base na iniquidade e na coisa errada. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, irmão, é pessoa colocando, irmão, 1 quilo de alho no mercado, R$50. É isso que eu estou falando, com base no sofrimento do povo, com base na comida mais nutritiva que o pobre tem, que você sabe que é o ovo, que você pode fazer, pode comer ovo o dia todo, tu pode no café, no almoço, no jantar, que você está bem, é proteína pura. E aí o ovo que era R$8,99 é uma cartela com 30, que em tempos de alta, chegava a R$10 a cartela do ovo, está 17, R$19,90, irmãos. Ai daquele, irmãos. E eu passei com a minha esposa ontem, do lado do caminhão do lixo, na mesma hora que o caminhão do lixo estava recolhendo o lixo de uma rede de supermercado aqui da cidade, São Pedro da Aldeia. Eu não vou falar o nome do supermercado, mas é um supermercado que a minha esposa ama. Ela ama Jesus, um supermercado que ela gosta. E aí os irmãos mais íntimos sabem, irmãos, cartelas e umas cartelas de ovo vencido. Os catadores do lixo, irmãos, separando as cartelas para não jogar fora. As etiquetas tudo vencidas, irmãos, algo desesperador, irmãos. Por que não abaixou a praga do preço do ovo? Por que não abaixou a praga do preço do ovo, irmãos? E agora o ovo só não vai para o lixo, porque eu acho que o catador vai levar para casa. Que se não fosse ele, eu passasse, estivesse ali, eu ia lá olhar, eu ia pegar aquele que tivesse meio ruinzinho, amarelo, eu ia deixar de lado, mas a maioria que tivesse bom, eu ia trazer. E se as crianças não quisessem comer, eu comia. Que isso, gente? Mas não, o camarada prefere colocar R$17. R$17, não, agora eu vou enriquecer, agora eu vou me arrebentar. O camarada consegue olhar e dizer assim, não, o funcionário eu vou ter que mandar embora porque eu não tenho como pagar. Então eu tenho uma justificativa, eu vou mandar ele embora. Então agora eu vou vender só com aquele, sabe? E agora eu vou botar R$17, vou botar R$4 uma caixa de leite. E não é leite, aquele leite bom, aquele leite puro, que o pastor Márcio, a Lília toma, não, Ninho, Parmalat, não, Godin, aquele leite, sabe, aquele leite não, é R$4, R$4,50, sabe, irmão, aquele caro. Estava vendo agora o noticiário do Datena, uma quadrilha que estava falsificando álcool em gel, irmãos, com etanol. Álcool em gel com etanol, irmãos, para vender álcool em gel, irmão. Que coisa é essa? Irmãos, que povo é esse? Que povo é esse, irmãos?
povo é esse? Irmãos, eu fico estarrecido e eu fico preocupado, porque se a ira de Deus descer, irmão, sobre o brasileiro, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou ter que botar um negócio aqui para carregar, senão vai descarregar, irmãos, o telefone, rapidinho, dá licença. Amém? Então eu vou dar continuidade, tá? Por causa da hora, já são 9h15, 9h30 eu vou terminar, tá bom? Me perdoa o tempo. Eu queria que você participasse mais. Pastor Márcio está colocando, tá igual Roboão que pesou o povo na crise. Verdade, pastor. Zenaide botou misericórdia. É isso mesmo, Zenaide, mas é isso aí. E são poucos dos dados, irmãos. Sabe? Então está triste. E aí ele vai continuar, irmãos. Não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade? Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro tudo que lhe chegas a teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Entenda bem, ai daquele que recebe, embriaga o seu companheiro para ver a sua nudez, para ver a sua vergonha. Presta bem atenção, Deus tratando da peculiaridade e dos atos que nem Abacuque via. Tudo que Deus via de errado, Deus traz à tona para Abacuque, para mostrar a Abacuque e falar assim: Abacuque, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. No versículo 16: serás farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade de todos os moradores. Irmãos, presta bem atenção, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, você está comigo? Diga amém, por favor, diga glória a Deus, um aleluia, por favor. A igreja está comigo? Versículo 18, estou entrando nos últimos minutos já do nosso estudo. Obrigado, Lília, Deus abençoe. Luciana, glória a Deus. Felipe, obrigado, Pai do Senhor, glória a Deus. Pastor Márcio, versículo 18, que proveito tem a imagem de escultura? Agora, Deus vai tratar da forma religiosa do povo. Agora, Deus vai tratar da religiosidade do povo, irmãos. E aí você que vai enxergar e vai ver essa live depois, com todo respeito, sabe, com todo respeito, eu estou falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e se você depois quiser se debruçar, eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso não, você abre lá em Abacuque capítulo 2, versículo 18, ele vai tratar da forma religiosa do povo. E se você se identificar com aquilo que ele está falando aqui, irmãos, para raciocinar e ver, irmãos, e ver de verdade o que você está fazendo da sua vida religiosa.
E eu não estou defendendo aqui que a igreja nazarena é a certa, que a igreja evangélica é a certa. Eu não estou defendendo religião não, irmãos. Nós pregamos a Jesus Cristo. Nós pregamos a Jesus Cristo e temos a Bíblia Sagrada como regra de fé. Se você recebe a Jesus Cristo e tem a palavra de Deus como sua regra de fé, aí, meu irmão, você procura a igreja, você procura o melhor lugar, você procura a comunhão da onde você quiser. Não precisa ficar na igreja Nazaré Central, mas é só para a sua reflexão. E olha bem, versículo 18: que proveito tem a imagem de escultura, visto que o seu artífice a esculpiu? Seu artífice, o homem, a esculpiu. E a imagem, e é imagem de fundição. Imagem de fundição. O seu artífice esculpiu a imagem de acordo com a sua imaginação. Imaginação. Mas vamos lá. Visto e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Eu quero aqui, com todo respeito, irmãos, nós estamos no mês de abril. Hoje é dia de Tiradentes. Daqui a alguns dias, irmãos, vai ser o dia de Jorge. Um dia eu coloquei um cordão e eu achei que Jorge me protegia. Eu achei que Jorge me guardava. E eu achei que eu podia fazer, irmãos, tudo o que era de errado, porque enquanto eu tivesse com o cordão de Jorge no meu pescoço, ele me defenderia com as armas de Jorge. Jorge é a imagem de fundição, a imagem da imaginação de alguém que muitas pessoas têm a visão de uma oração respondida, de uma dádiva, para que você acredite nessa mentira, que ele foi capaz de te dar alguma coisa, para você ficar preso nessa idolatria, irmãos, que vai levar você e a sua casa e a sua família à destruição. A destruição. Porque, meu irmão, ele vai dizer: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Este objeto é capaz de ensinar? É uma pergunta. Está coberto de ouro e de prata, mas nele não há espírito algum. Presta atenção. Deus está falando sobre a forma religiosa e idólatra, irmãos, que se assolou sobre aquele povo que estava à beira de um cativeiro. À beira de um cativeiro. E eu quero dizer uma coisa para você: não adianta você ter uma imagem de Nossa Senhora na sua cozinha com uma vela acesa. Não adianta você ter um pingente de Jorge no seu cordão. Não adianta você colocar um Santo Antônio no seu quarto. Não adianta você querer que São Judas faça as coisas, as causas impossíveis. Não adianta você querer que o seu casamento seja uma bênção, achando que Santo Antônio vai estar te protegendo. Meu irmão, não adianta você fazer isso.
E achar, irmãos, você tem que raciocinar. Você não pode querer ter um casamento abençoado só porque o santo casamenteiro está no teu quarto e você continua traindo tua mulher e acha que você vai ter um casamento abençoado. Você não pode querer ter um casamento abençoado só porque o santo casamenteiro está no teu quarto e você continua traindo o teu marido. Você não pode, irmãos, achar que São Jorge vai te proteger enquanto você continua fazendo terríveis atrocidades, irmãos, achando que ele vai te proteger a si mesmo, dizendo como diz aí de forma religiosa, em muitas religiões, porque achando que o seu corpo está fechado. O corpo está fechado de quê? Te dando uma legalidade. Por que que ele te daria uma legalidade para fazer uma coisa errada e te protegeria do mesmo jeito? E você continua achando que Deus não está vendo e que não vai acontecer nada. Preste atenção, abra os seus olhos, em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Ai daquele que diz a madeira corda, este objeto é capaz de ensinar, está coberto de ouro, de prata, mas nele não há espírito algum. Versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui, irmãos, vai se findar o capítulo 2 e vai se iniciar o capítulo 3 do diálogo. E nesse capítulo 3, irmãos, Abacuque vai identificar que a paciência de Deus com o povo acabou. E ele vai fazer uma oração, e é com essa oração que eu vou me esforçar para acabar o estudo bíblico dessa noite. E ele vai começar dizendo: oração do profeta Abacuque sobre Siginote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, que versículo lindo. Que versículo lindo. Mas você tem que entender que na etimologia da palavra aviva, Abacuque está querendo dizer: torna viva a tua obra. E quando Abacuque diz torna viva a tua obra, você tem que se lembrar que no capítulo 1, Deus avisa a Abacuque que ele faria uma obra. E que a obra que Deus faria seria a permissão para que o povo fosse levado cativo. E Abacuque está dizendo: torna viva a tua obra. Torna viva a tua obra. E ele diz: mas no meio disso tudo, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Essa deve ser a nossa oração. Aviva a tua obra no meio dos anos. Torna viva a tua obra no meio dos anos. Sabe o que Abacuque está falando, irmãos? Vem com a tua potente mão, mesmo que em ira, para que o povo reconheça que tu és Deus e que tu está vendo todas as coisas. Nunca se viu, irmãos, as pessoas tão voltadas para Deus como nessa pandemia. Nunca se viu as pessoas com tanto medo das consequências que essa pandemia pode trazer. Nunca se viu um sinal tão vivo da Santa Sagrada Bíblia Sagrada.
E se nada disso tivesse acontecido, nós continuaríamos pregando esse mesmo texto que eu, por exemplo, já preguei várias vezes na igreja, já ouvi o pastor Cláudio pregar várias vezes em Anchieta, já vi outros irmãos pregarem na internet. Mas que agora o povo está vendo, está olhando e está vendo que a Redditor não adianta, o remédio não adianta, não tem vacina, pega o rico, pega o pobre, pega todo mundo, está pegando o mundo todo, e está olhando e falando, se não tiver, se não existir, se não aparecer um Deus que nos livre, o que será de nós? O que será de nós? As autoridades estão dizendo, olha, onde está o povo dos crentes? Fechamos as igrejas deles e vamos manifeste com cura para que o culto volte. Mas eu tenho uma coisa para dizer, ele atingiu o seu próprio templo, ele atingiu o seu próprio tabernáculo, ele atingiu o seu próprio utensílio, ele enfermou o seu próprio filho, ele entregou o seu próprio filho ao madeiro, ele crucificou o seu próprio filho, irmãos, ele levou Daniel à cova dos leões, ele levou Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha de fogo ardente. Ele vai levar a geração à consciência de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor. E a nossa oração, pastor, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da tua. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmão, mais uma vez com todo respeito, e chega também de tanto respeito. A live é para a Igreja Nazarene Central. E aí, meu irmão, se você não quiser, apaga do teu Face, me tira, ou tira, corta, apaga, faz o que você quiser. Mas está na hora, irmão, de você tirar a imagem, tirar a idolatria, tirar o santo, tirar a figa, parar de acender essa vela que não vai adiantar mais nada. O que eu quero dizer para vocês é isso: Ele está sentado num alto e sublime trono e está requerendo dessa geração perversa uma atitude e uma postura de salvação ainda, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Porque o arrebatamento ainda não aconteceu. E aí vamos lá. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Temã e Parã, distritos distintos, da onde o povo viu com muita veemência a graça salvadora do Senhor, e aonde também o povo viu a desgraça que se abateu sobre os incrédulos daqueles que não acreditaram, a geração incrédula que padeceu no deserto e que não pôde entrar na terra primitiva. Abacuque da terra prometida. Abacuque está querendo dizer o seguinte: dentre as esferas de Temã e Arã, dentre os hemisférios de Temã e Arã, vem um Deus que se aproxima ao Rio, se aproxima a São Pedro, se aproxima a São Paulo, se aproxima aos Estados Unidos, se aproxima ao Brasil, se aproxima e está apontando para nós. Eu venho de Temã, eu venho de Parã, da onde eu fiz a coluna de fogo, aonde eu fiz a nuvem que guardava, da onde eu alimentei o povo, da onde tinha a condonize, da onde tinha o maná, da onde a água saía da rocha, mas também da onde eu fiz todo o povo que não acreditou perecer no deserto e não entrar na terra prometida. Esse Deus se aproxima com justiça dos nossos tempos. E aí está na hora de você olhar, de reconhecer e se ligar, irmãos, e na primeira oportunidade que você tiver, se arrepender, vigiar e ficar esperando
com muita certeza o livramento deste Deus que vem do céu para aquele que perseverar até o fim. Para aquele que perseverar até o fim. Seu resplendor se fez como a luz dos raios brilhantes, procedentes da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. É uma expressão da glória de Deus que Abacuque está falando. Ele parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, seu andar é assim desde a eternidade. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Olha a pergunta de Abacuque: acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi teu furor? Para que andasses montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Teu arco está totalmente descoberto. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste as terras com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou o abismo, fez ouvir sua voz e levantou as mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplandor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilharam as nações. Tu saíste para salvamento do seu povo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, tem dentro da oração uma predição, uma profecia dentro de uma oração, porque esses termos cela é quando tivesse período, é quando os períodos são encerrados, é como ele fala de um período e agora se encerra e se inicia um novo ciclo, um novo período, é como se fosse uma vírgula para um assunto diferente. Então ele vai dizer: tu saíste para salvamento do seu povo, para salvar teu ungido, feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço, com o cajado deles rompeste a cabeça dos guerreiros, dos inimigos, eles me acometerão tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com seus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Está se referindo, irmãos, a profecias que aconteceram, o salvamento vindo pela mão, tu saístes a salvar, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, para salvar, ainda que com mais uma oportunidade, aqueles que não tiverem a oportunidade de estarem agora se arrependendo, gozando do arrependimento, do arrebatamento, perdão. Versículo 16, a irmã Eunice Ribeiro está dizendo: é um avivamento para os cristãos, para dobrarmos mais o joelho diante da presença do Senhor, porque Deus é Deus. A hora que Ele quiser acaba com essa praga, e para o mundo saber que existe um Deus todo-poderoso e que merece toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus, irmão Eunice, Deus abençoe. Ouvindo eu, versículo 16, meu ventre se comoveu, e meus lábios tremeram diante da tua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E aí no versículo 17, Abacuque vai ministrar uma canção.
Abacuque vai ministrar uma canção. Ele ora, ele encerra a sua oração no versículo 16. O versículo 16 vai expressar o efeito de tudo que Abacuque ouviu no diálogo com Deus. De repente você também está sentindo, sabe, uma coisa estranha dentro de você, né? Uma incerteza. Como é que eu vou agir agora, pastor? Como é que eu vou fazer agora, pastor? Diante disso tudo, pastor, Deus veio aquela catástrofe sobre eles, pastor. O que pode vir sobre nós, pastor? O que pode vir agora sobre a minha casa? O que pode vir agora sobre a minha finança? O que pode vir agora sobre os meus filhos? O que pode vir agora sobre a minha provisão? O que pode vir agora sobre a nossa vida, pastor? E aí, Abacuque vai ministrar uma canção. Sou totalmente inspirada. Totalmente inspirada. O pastor Márcio vai dizer: ih, rapaz, ele disse muita coisa aqui. Ele vai botar o versículo. Ele botou o versículo. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, e nos currais não haja vacas. E nos currais não haja vacas. Tudo isso que Abacuque ele relata era o que mantinha, era aquilo que o povo dependia para a sua sobrevivência. Abacuque está querendo dizer em seu louvor: ainda que me falte tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O louvor de Abacuque está querendo dizer: ainda que me falte tudo o que eu preciso para sobreviver, dentro desse juízo de Deus, ainda que me falte todas as minhas provisões, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que o campo não produza, que as ovelhas da malhada sumam e nos currais não haja vaca, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. E ele vai demonstrar a sua confiança: exultarei o Deus da minha salvação. Então, meu irmão, fica tranquilo, porque por mais que a desolação abata também dentro da minha casa, da sua casa, atinja a minha casa e a sua casa, é momento de nós exaltarmos ao nosso Deus, porque a nossa salvação vem do Senhor. Então confia no Senhor, acredita nele, meu irmão. Se coloca na posição de Atalaia, se coloca como Daniel, se coloca como Misael, se coloca como Ananias, se coloca como Azarias, se coloca como Jeremias, se coloca como Ezequiel. Ainda que diante de você tenha um vale de ossos secos, sequíssimos, sem sentimento, sem nada, uma violência, tudo morto, irmãos, a partir da voz profética do Filho do Homem, poderão viver esses ossos
poderão viver esses ossos, e ele se levantará como um grande exército. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Os nossos cultos talvez não sejam os mais lotados daqui para frente. Talvez a nossa igreja se mantenha com uma numeração de membros a mesma, tendo que dar os mesmos relatórios todo ano, mas aqueles que se manterem firmes, irmãos, vão viver um grande avivamento, a qual todos os nossos cultos, Deus vai estar dizendo para nós: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, até a consumação dos séculos, até tudo terminar. Fica firme, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vaca, se alegre no Senhor, no Deus da sua salvação. Aí ele vai dizer, versículo 19: o Senhor Deus é minha força, ele fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre minhas alturas. Glória a Jesus. A corça, irmãos, é um animal que se movimenta de uma forma muito rápida, e o que faz ela se destacar dos seus predadores, irmãos, é que mesmo se movimentando muito rápido, ela não tropeça. Ela não tropeça. Então Deus, Abacuque está dizendo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao cativeiro que está por vir, mesmo em meio a essa sentença de Deus, mesmo em meio à mão pesada do Senhor, mesmo em meio à ira do nosso Deus, mesmo em meio à pandemia, o Senhor abrirá um caminho no deserto, o Senhor fará brotar rios no ermo, o Senhor firmará os nossos passos, Ele levantará os nossos pés, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia. Acredita, confia no Senhor, confia, acredita, se mantém firme. Igreja do Nazareno Central, é o momento de você se apegar ao teu Deus, e Ele fará os seus pés como os da corça, e fará você andar sobre as alturas, por cima de todas as dificuldades. E eu encerro dizendo que, independente das circunstâncias, eu e você continuaremos caminhando. Eu e você continuaremos caminhando. Sabe o que Abacuque está querendo dizer em meio a esse louvor? Ele está dizendo a mesma coisa que o reverendo Sérgio Santos fala muito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que as vacas sumam e não haja mantimento, a igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de amor e de misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, nos guarda debaixo, Senhor, da tua onipotente mão. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal. Mas ainda que, ó Deus, no mundo esse mal nos atingir, que possamos viver pela fé, que possamos estar fundamentados na fé, que não venhamos a olhar para trás. Como o apóstolo diz, o justo
viverá desta fé. E se ele olhar para trás, a tua alma não tem prazer nele, Pai. Fortalece-nos, ó Pai. Fortaleça-nos. Toma a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um presente, Senhor, nesse estudo bíblico. Meu Deus, guarda o coração e a mente de cada um daquele que ouviu estas palavras. E que o Senhor, ó Deus, se voltar ainda esta noite, chama o nosso nome, para onde o Senhor está, estejamos nós também eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do eterno, maravilhoso e santo Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Até quinta-feira, nosso culto da palavra. Obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa noite.